En verdad, yo creo que cuando invité a Darcy Ribeiro a este programa, no sabía cuáles eran mis límites, porque invitar a un hombre de la talla, del conocimiento, del renombre internacional, de la capacidad de polemizar y la capacidad de hacer cosas como Darcy, es realmente cosas de esas que dicen cosas de Sofía, ¿no? Es un atrevimiento, pero lo que pasa es que además de todas estas cosas tan importantes, me une a Darcy una gran amistad, un gran cariño de su época de exilio en Venezuela, donde estábamos Carlos y yo y le hacíamos programas, donde se discutía y donde siempre se veía la gran capacidad, la gran curiosidad por el mundo, por los seres, por lo que nos va a suceder y por lo que nos está sucediendo y por qué nos está sucediendo, que tiene Darcy Ribeiro. Por fortuna, a pesar de que ya tiene como 15 años varias veces, no ha perdido ese asombro ante el mundo, esa obligación frente al mundo y ese desafío. Y además, algo que me impresionó mucho, que no le da miedo de repetir cosas que ya no son populares, que ya no se dicen. Por ejemplo, él está aferrado a ciertas ideas que muchos políticos dicen que no, que están descartadas para siempre. Y él las sigue diciendo con algo que a mí me ha impresionado mucho. Y por eso pues me encanta y me siento doblemente honrada de tenerlo. Darcy Ribeiro ha sido secretario de gobierno, ha sido exilado, ha sido ministro de Educación, ha sido ministro de Cultura. Hoy día es senador del partido. PDT, Partido Democrático Trabalhista. El Partido Democrático Trabajista. Y como todo brasileño cree que habla español y como nosotros creemos que hablamos portugués, usted habla mejor español que nosotros portugués. Y lo trae aquí, la suerte para nosotros, para discutir, porque en este momento no se discute y no se habla con las ideas, sino se trata de hablar con las vísceras. Se está discutiendo en un congreso sociológico donde al parecer ha sido bastante interesante de cierta altura la discusión. Sí. Ahora, Darcy Pero Sofia, antes que tú empieces a hablar y a preguntarme cosas, déjame contar a tus espectadores una cosa importante. Tú no te acuerdas que estás, tú me salvaste una vez, tú y Carlos Rangel. Eu estava aqui como maestro da universidade. Invitado pela universidade, liguei com uma visa comum de quem chega, me disseram que eu necessitava ir a Curaçao 3 meses depois. Sim. Para voltar como imigrante. A segunda vez eu disse, eu não vou. É um absurdo, eu estou como maestro da universidade, por que não me dão a visa? É uma perseguição tonta. Não vou buscar em Curaçao uma visa falsa. É uma falsificação, não há isto. Eu disse no periódico, mas o periódico havia passado, mas tu e Carlos Rangel leram, e tu hiciste um programa às 7 da manhã, chamando a Caldeira, e estão expulsando um intelectual importante da América Latina, e estão expulsando por la burocracia do Ministério do Interior, e tu e Carlos Rangel fizeram com que Caldeira me chamara e mandara dar a visa. Eu nunca vou olvidar-me disso, porque é uma coisa sencilla. Há pessoas que têm poder e não sabem usá-lo. Tu tens poder e sabes usá-lo. Eu não tenho poder. Mulher, naquele momento tu me salvaste. Eu ia sair de Venezuela e querido. E hubiéramos perdido muito. Havia hecho um plano de reforma da universidade, com um livro publicado em 3 edições aqui em um mês. Tudo muito bem na universidade. E ia sair por o domínio que tinha o adido militar de Brasil sobre o ministro do Interior. Tu o salvaste. Se não for a força que tu e Carlos Rangel tinham, eu haveria saído de Venezuela. Seria para mim uma lástima biográfica. Foi uma coisa que eu te devo e assim que todos os espectadores devem saber. Essa é uma mulher formidável. Bueno, no sé eso, pero lo que sí sé que mientras esté haciendo periodismo, que van a ser 50 años, eso será la única manera por la cual uno se apasiona por el periodismo, porque es por luchar por algo que tú quieres. Y tú dices algo que es lo positivo. Tú dices, Darcy Ribeiro, en un periódico recientemente dijo en el Congreso, ya hay signos visibles de una nueva civilización. Y después en otro titular dices, la crisis latinoamericana es fecunda porque nos obliga a transformarnos. Pero puede ser una crisis fecunda basada solamente en errores, en fracasos, en pobreza, en falta de servicios,
y tantos años después de hombres ilustres como tú y de otros en otro campo como Borges o Octavio Paz, que tú puedas estar de acuerdo o no, pero que son intelectuales, seguir siendo ese nuestro triunfo. Vê, Sofia, Latinoamérica vive uma crise severa. Pero não é uma crise dessas que vai deteriorando, um belo dia se sai da crise e vuelve a ter uma certa prosperidade. Agora a coisa é muito mais séria, muito mais dura. Se pode dizer hoje que metade dos venezuelanos são descartáveis. Se pode mandá-los afuera, não hacem falta ao sistema produtivo. 50 milhões de brasileiros podiam ser exportados, não hacem falta. Ou seja, é um sistema econômico organizado de forma tal que ele não necessita de mão de obra. Vê, a Venezuela e o Brasil viveram sempre hambrientos de mão de obra. O Brasil gastou, em um molino de gastar gente, 6 milhões de indígenas na produção. Sim. Depois importou 12 milhões de negros africanos e mais 8 milhões de europeus. Ou seja, sempre viveu hambriento de mão de obra. Hoje em dia, o problema do Brasil é o desemprego, como em Venezuela. Venezuela e como está em Espanha. O desemprego é terrível, porque a gente mira para o Brasil acusando a violência, a prostituição de niñas. Mas atrás disso está o desemprego. Não é uma opção moral alguém querer ser prostituta. Não é que alguém queira matar niños. É que o desemprego é uma sociedade de mercado. É factor de violência. Se cria uma situação terrível. É isso que estamos vivendo. E isto é que nos desafia a organizar Brasil e Venezuela para o brasileiro e o venezuelano. Organizar, não como proletariados externos, que estão aqui para produzir açúcar para adulçar a boca do europeu, o ouro, o minério para alemães ou japoneses. Para estar aqui organizado para que todo como todos os dias, para que todo tenha uma casa, para que todo niño tenha uma escola. Nosso país não está organizado para isso. Organizar para isso é um desafio. E lo que eu digo, muito mais da política que se faz agora, se Venezuela tiver o dobro do petróleo, ou 10 vezes mais petróleo, e se Venezuela tiver 5 vezes mais aciarias, isso não aumentava a quantidade de caraota. Para produzir mais caraota, para que o povo coma, para ter casa, há que projetar isto. Ahora, tú justamente a caraota, es que yo estaba leyendo que tú llamabas a Caracas de una manera que se llama Caratrac. ¿Por qué llamas tú a Caracas Caratrac? Não, Caracas para mim já tem um certo encantamento. Vivi aqui mais que um ano bueno, escrevi um livro importante para mim e sobretudo... No, para el mundo. Caracas é um microclima fantástico. A 1000 metros de altitude, cercado desta montanha lindíssima, com as nuvens de palomas aí, com o verde intenso. Então Caracas é muito lindo. Eu tenho um carinho por Caracas, e porque tenho um carinho, eu sempre pongo um pequeno nome em las mulheres que eu amo e também na cidade. Para mim, Caracas é Caracatraca. Mi Caracatraca. Caracatraca. Vamos un momento a unos comerciales, y esta vez voy a hablar justamente de alguien que se ocupa de los libros, y es un banco cuyas características bancarias son conocidas de todos por su capacidad y por su eficacia, pero cuya campaña es la lectura. De manera que leer es la campaña del Banco Latino, y a través de la lectura podemos mejorar, y a través de que tengamos menos analfabetas podremos mejorar. Y es una de las campañas de uno de los bancos más grandes de Venezuela, que es el Banco Latino. Vamos a otros mensajes y seguimos con el profesor Darcy Ribeiro. Com 500 milhões, vai ser a civilização do futuro. Y yo le estaba preguntando al profesor Rivero, a mi querido amigo Darcy, que cuánta es la población exacta, más o menos exacta de Brasil. Son 150 millones. Yo siempre he creído que es el gran imperio, que ustedes son los imperialistas de la América Latina, que no son para nosotros los Estados Unidos, sino el Brasil. Y el brasilero tiene ese orgullo de ser brasilero, que la mayoría de los americanos de la América Latina no tiene. Acuérdate lo que decía Borges, el porteño, el argentino se siente europeo. Muy poco latinoamericano está orgulloso de ser latinoamericano. En cuanto sale dos meses, se olvida. En cambio, el brasilero tiene ese orgullo de su identidad, ¿no? Sim, pero não concordo contigo que o Brasil tem um pendor imperial.
Brasil tiene 15.000 kilómetros de frontera viva con países hispanoamericanos. Essa fronteira está sobre o deserto. Há um ponto de contato, dois com a Argentina, com Paraguai, um pouco com Bolívia, e lo mais é uma fronteira deserta, porque somos como irmãos siameses. Nós outros mirando hacia o Atlântico e a América do Sul mirando hacia o Pacífico. Agora, o que o Brasil tem está tão satisfeito com a área que tem, com os 8 milhões de quilômetros quadrados, que não pensa ter nenhum pendor. Lo que começou em Brasília é muito lindo, e nas últimas décadas, eu sou parte disso, é que Brasil, a ditadura pôs como 15.000 brasileiros, que eram políticos afuera, e de eles, a maior parte, viveu como 15 anos, 10, 15 anos, na América Latina. Então, há em Brasil uma ola de latino-americanidade, uma identificação. Antes do Brasil, eu mesmo não sabia da América Hispânica. O Brasil tem tanta substância, tem tanta sábia, e vivia frente à África e à Europa. E eu creia que era o normal. Mas eu não sentia esta fronteira e esta visibilidade. E não sabia que nosso destino se juega com a América Latina. Temos a mesma história básica e nosso futuro será comum. Eu creio hoje que estamos marchando para uma nação latino-americana. Não vão desaparecer os venezuelanos ou os uruguaios, mas vão unir-se, tal como a Comunidade Econômica Europeia. Se alemães que gostavam de matar ingleses que gostavam de comer o hígado dos franceses, e franceses que detestavam os italianos. Se todos... Não lo pongas em passado, isso a pesar da comunidade europeia. Se todos estão vivendo bem, nós outros que não há diferença. Por exemplo, esta língua que eu não estou de acordo contigo, eu creio que há mais diferença, por exemplo, entre, não quero nombrar um país, e qualquer outro país da América Latina, que entre nós e um país europeu. Porque, é decir, mira, si tú te pones a ver, los ecuatorianos, los peruanos, por ejemplo, los peruanos siguen hablando quechua, tienen diferentes sectores indígenas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún problema étnico. Venezuela está libre de problemas. ¿Cómo Brasil? Muy poco. Tenemos una población indígena pequeña y no es porque está exterminada. Es una población por lo cual yo creo que hay... Como Brasil também. Aonde a Europa topou com populações tribais, essas que lograram sobreviver são tão poucos, o que exigem para sobreviver, que é um pedaço de terra tão pouco, que não afeta a destino nacional. Agora, é totalmente distinto onde a Europa topou com alta civilização. Esse é o caso de Guatemala, de México e do altiplano andino. Eu creio que Guatemala amanhã será uma nação maia. Há uma guerra étnica, não é uma guerrilha. Pero ¿por qué va a ser una civilización maya? Porque... Tú estás como si estuvieras contra, siendo tú un historiador y eso, tú estás contra la historia, tú estás como si todo lo que se estuviera inventando estuviera contra el hombre en vez de estar al favor del hombre. Cuando la civilización era maya, se vivía en condiciones mucho menos buenas, sí, a pesar de todas las desigualdades. Un ejemplo va a aclarar bien eso. ¿Por qué los vascos están tan fanáticamente vascos? Los vascos tú dijiste que ahora están más libres que nunca. Los vascos están más libres que nunca. Eso lo dices Tienen más independencia que nunca. Y nunca fueron tan fanáticamente vascos. O sea, el ser vasco, la identificación como vascos, es una posibilidad en el mundo moderno. A la medida que surgen macroestructuras nacionales, como la Comunidad Económica Europea, y en esa medida también los flamengos y los balones en Bélgica y pelean. Bueno, pelean, claro. Cada uno para tener su propia cara. Si los vascos, por su opresión, tienen este fanatismo. Imagínense en el momento que desencadenen el fanatismo de los incas. Son 8 millones de quechua y aymaras, dominados por dos capitales, por La Paz y por Lima, que siguen haciendo la obra de europeización, de occidentalización. Pero esta gente no tiene que ser occidentalizada. En Guatemala... ¿Qué le encuentras tú de malo a la occidentalización donde ha habido los hombres en los cuales tú te has formado? Porque tú te formaste con o favor de Freud, con o favor de Wittgenstein, con o favor de Beethoven, con o favor de Bach, con o favor de Cervantes. Tú eres un producto de eso, tú no eres un producto maya. Pero yo no tengo nada contra mi civilización, pero yo tengo que entender por qué los vascos quieren ser vascos, por qué catalanes quieren ser catalanes, por qué quechua quieren ser quechua, por qué mayas quieren ser mayas. ¿Por qué no le dicen, por qué nunca has nombrado a los judíos? Es una identificación porque los judíos tienen derecho a ser judíos. Así,
Como se explica por que os judíos siguen sendo judíos? Porque é uma identificação moral. Por que os gitanos siguen sendo Los gitanos? gitanos ahorita están masacrados. Sim, estão maltratados, mas seguem querendo. Este tipo de identidade é a identidade que a maquinitária aqui tem. A gente que guardou sua cara, que não entrou no circuito de los sem cara, que somos nós outros, a civilização, eles têm o direito de manter sua cara. Então, o que nós outros reivindicamos é isto. Quando flamengos e valones, tão civilizados, querem cada ter sua imagem. La civilización naciente... Pero nada les impide tener su imagen. Pero si tú le dices a un maya que tú le quites todas las cosas gratas de la civilización, y tú les quitas la luz, y le quitas la televisión, y les quitas la penicilina... Pero no es para volver atrás. Es para volver atrás. Es para mayas serem mayas, realizando-se em nível mais alto tecnológico. Quando tu vais a Guatemala, tu vês um povo que é capaz, que guarda na mão uma habilidade incrível e artesanal, e uma sensibilidade de colores que nadie tem. Por exemplo, quando uma indígena, quando um traje já está imprestável, ela já corta taquitos e vende aos franceses como coisa de luxo para os franceses. Por que é isto? Essa gente, o que pudo guardar de sua tradição, guardou. E esta gente quer ser ella. É uma coisa linda que ocorreu agora. Foi dado o prêmio Nobel a Rigoleta. É incrível, porque o mundo ocidental não veia. Muito mais gente, 10 vezes mais gente, morreu, foi morta em Guatemala, nos últimos 20 anos, que em Líbano. Que en Líbano, sí. Do que em No, que en Líbano no, pero que lo que está pasando ahorita quizás con la gente en Yugoslavia. Sí, ahora, nadie mirava para isso. Provavelmente porque o europeu não tem sensibilidade para índios que morrem como foram bichos. De hecho, é uma coisa linda que os suecos dan el premio Nobel a Rigoleta. Então, ella perdeu, não tem nenhum parente. O padre, a madre, a abuela, os tios, os primos, os hijos, mataram todos. Pues esta mulher símbolo de uma luta, ella luta por quê? Não para volver ao passado, sino para manter sua cara. Pero eso no es la primera vez que hay holocaustos. Holocaustos hubo con Hitler y hay gente, amigos tuyos como Noam Chomsky, que dicen que no es verdad. Pero aquí es un holocausto, no. Un grupo de mestizos criollos en Guatemala pressionam mais os maias que os espanhóis pressionavam. Madrid é uma pressão muito grande. A opressão que Lima há sobre os incas, que La Paz hace mais grande. Ou seja, esta opressão é nominalmente civilizadora. É uma opressão contra a gente que tem o direito de ter sua própria cara. E uma gente que milagrosamente logrou conservar sua cara. Essa gente tem o direito de ser. Então, uma das coisas... Pero ¿quién le quita el derecho de ser? Pero nadie le quita el derecho. Los mulatos, los mestizos de Guatemala impedem os maias de serem maias. Estão peleando todo o tempo. E os maias, por que Guatemala se chama Guatemala e não se chama Nação Maia? Dentro de 50 anos vai chamar. Porque a imensa maioria da população é maia. Habla língua maia e quer ser maia. Ou seja, isso não pode ser negado. Isso não vai ocorrer. E em Brasil? Isso não vai ocorrer em Guatemala. Espera, querida, não vai ocorrer em Brasil nem em Equador, porque aqui há micros etnias tribais. Suceda o que suceda com eles, já não afeta o destino nacional. Pero nós temos a obrigação de dar-lhes o que eles pedem. Se lograram sobreviver 500 anos à opressão missioneira... Yo no creo que ustedes tienen que darle nada. La gente se gana lo que merece. Sí. Los gobiernos que se merecen y la cara que se merecen. Si los mayas si los mayas van a subsistir, es porque ellos merecen, por sus propios méritos y por sus propias luchas, de subsistir. Si no, no. Pero eu quero que tu, que toda a pessoa que compreendam e sejam solidários com Rigoleta. Claro que lo soy. É lindo que Rigoleta, esse indígena, tuvo el premio Nobel. O sea, es una percepción de los europeos por un drama que Pero había ahí. no se lo dieron, sino los europeos que comprendieron, Sí. porque nada mejor que corregir un error. Claro. Y hoy nada que tenga más éxito en las subastas de arte que el género latinoamericano, porque dijeron, bueno, nosotros subestimamos durante tantos años una civilización que es extraordinaria, una literatura que es extraordinaria y unas etnias que son Vê extraordinarias. essa coisa da literatura, por exemplo. Durante anos eu chegava à Europa e falavam do boom latino-americano. E citavam, assim, por exemplo, El Gabo, Gabriel García Márquez. Sim. E eu, não há boom nenhum. Ele é melhor novelista do mundo. Não há nenhum melhor. É muito vendido. Não é por um boom. É porque ele é melhor. Não há um novelista igual em Norte-América, nem em França, nem em Itália. Pero a tendência é ver o que parte de nós outros como uma coisa inferior. Pero
empieza a haver um cambio, como tu dizes, uma valoração, se nós somos a massa principal da neolatinidade. Los latino-americanos, 500 milhões, somos mais que todos os neolatinos, que franceses, somado com italianos, com romanos, com portugueses, com espanhóis. Somos mais. Agora, somos mais como massa, como tonelagem humana. Não somos como criação cultural, mas vamos a ser. E está chegando... Pero quando cheguemos, seremos. Estamos chegando. Pero por agora, não lo somos. Pero estamos chegando e quando começamos a chegar, é um boom, não é um boom, é natural. Estamos ocupando o espaço que é nosso e que vamos ocupar lindamente. Eso es lo que yo creo, pero ahora voy a hablarte de las comunicaciones. Y por cierto que ahora, gracias a la CanTV, uno se puede comunicar realmente fácilmente y como no se podía hacer antes, porque la CanTV ha trabajado mucho para que uno se pueda comunicar con Brasil y uno pueda comunicarse con Europa. Y esas son cosas de la civilización, del adelanto. Eso están trabajando en eso nórdicos, venezolanos, extranjeros que viven en Venezuela, porque todo eso lo formamos la CanTV, que está mejorando y trabajando para ustedes. Vamos a máster y seguimos con el profesor Darcy Ribeiro. Me dijeron que empiece a hablar y al empezar a hablar tengo que ver cuánto tiempo me queda y cómo lo podría ver si no tuviera este Constellation tan bello en la mano. Eso no es el Constellation, ese es el Speedmaster Constellation, lo tengo escondido aquí porque es el que uso todos los días. Es tan grande, tú debías verlo. Eso es bello, grande. Es bello. Y realmente da la hora y es una magnífica inversión. Ustedes que me preguntan qué inversión, una inversión segura es en un Omega. Pero hablando de bancos, el Banco Industrial es el banco que está al lado de sus intereses, que está dando altos intereses, que usted lo tiene absolutamente al servicio de ustedes, con un nombre muy serio, con una ejecución de sus trabajos muy... Yo diría que es gente que carea poco y hace mucho, soy una gente del Banco Industrial. Y ahora vamos a seguir hablando con el profesor Ribeiro, que dice cosas que yo oía decir hace 20 años, o 30, pero que él tiene el valor de decirlas, que los pueblos latinos son más pobres porque los pueblos desarrollados son más ricos y que nuestra pobreza o nuestra falta de todo, que tenemos falta de cultura, falta de medicinas, falta de trabajo, se debe a que los otros tienen trabajo, los otros tienen medicina, los otros tienen el sentido de la obra y de las obligaciones. Yo creía que eso ya estaba olvidado, que nosotros éramos lo que somos porque somos así. Y el día que seamos cumplidos, el día que seamos trabajadores, y el día que no digamos mañana, sí, cómo no, mi hermano, yo te lo arreglo, y el día que no seamos vivos, seremos mejores, porque seremos nosotros mismos. Entonces, decir que todo lo malo que nos viene es porque los otros son buenos, me parece que ya no es. Yo no planteo que los otros son buenos, yo creo que los otros son muy malos. Yo creo que el tercer mundo con su hambre, con su miseria, con su podridumbre, es la obra del hombre blanco. El hombre blanco europeo expandindo-se sobre el mundo con una violencia que nunca ocurrió con ninguna civilización, construyó el mundo existente. Y este mundo es el mundo construido para corresponder a los intereses de la nación metropolitana, que querían cierta mercancía, que querían cierta cosa, y que organizar el mundo para sí mismas. O sea, por ejemplo, hay dos puntos ciegos em nossa civilização. Nós outros miramos os negros como atrasados, ignorantes, eticistas. Perdão, não te entendi. Há dois pontos cegos em nossa civilização. Um é a tendência de mirar o branco que vai à África, iba à África, como um civilizador, como um cristianizador. Ele era o bandido, que ia para caçar negros e caçou 100 milhões, matou metade aí, na caceria, para trazer aqui como mano de obra. O papel do bandido é o papel do branco. Mas as pessoas tendem, na visão comum, no material didático, em tudo, a ver o negro como culpado. A outra coisa é mirar o mundo existente. O terceiro mundo. ¿Tú no crees que ser víctima
es aquel que se deja ser víctima. Sí. ¿Tú no crees No creo. Hay un sistema mundial... No, por Dios que yo no estoy por defender esas cosas, tú comprenderás que no. Pero solamente como dialécticamente pregunto, cuando hay un victimario y una víctima, y o el que ofende y el que se deja ofender, quizás es mucho más culpable el que se deja ofender. A veces, pero tú no puedes dizer, por exemplo, o europeu quando invade a América Latina, a Europa quando invade aqui e logra vitórias sobre os pueblos das altas civilizações e las crestas. Que havia aí? Uma eficácia guerreira, uma eficácia organizativa, uma eficácia biológica. O branco que ligava podrido de sarampião, viruela, de miles de enfermidades. Na primeira semana, México, que tinha 10 vezes mais população que Espanha, Tenochtitlán, que era muito mais grande que Madrid, toda a gente caiu enferma de viruela. Ou seja, como defender-se? E o que ocorreu com este resto de pueblo, ele foi organizado para produzir o que consumia, o que o europeu pedia, plata, ouro, bienes. Pois bem, então, nós outros somos o resultado de uma intervenção europeia sobre a situação pré-existência. Claro que tu tens que ver aqui, por que os norte-americanos, que eram os atrasados, Es que los norteamericanos tuvieron una cosa que se llama ser colonizados, que no me gusta esa palabra, por anglosajones, y nosotros por hispánicos. É exatamente o que tu queres. ¿Por que os norte-americanos, que eram os mais atrasados, não tinham nenhuma cidade como Bahia ou como Lima, não tinham nada. E a partir do pobre, ignorantes, porque eles floresceram. E porque nós outros que tínhamos Lima, e teníamos de Tijuanaco, e teníamos México, ou Bahia... Essa te pergunto eu a ti. Aqui, há uma eficácia da classe dominante aqui, que é uma classe dominante consular, representante de interesse de afuera, e que organizou nosso povo não para si mesmo. Nós norte-americanos souberam organizar para si. Por exemplo, a madre de Norte-América é Haití. Nadie sabe disso. Pero Haití era a perla da coroa francesa. Era a província mais rica de França. Quando tu vas ao Vale do Loire, aqueles castilhos lindos foram hechos com plata de dueños de engenho de açúcar na Haití. Agora, Haití era caro demais o negro para produzir alimento. Ele produzia a mercancia mais importante da época, que era açúcar. Pois bem, este negro vivia comendo o que? O que os norte-americanos, os irlandeses, os escoceses produziam aí. Não podiam gastar negros a produzir embarcações ou objetos. Era um norte-americano. O norte-americano que produziu esta coisa logrou ser muito prontamente um pequeno proprietário e progressar, enquanto ele outro escravo e da esclavitud partiu para o latifúndio. Então, o perfil histórico de um e outro são distintos hoje, porque foram isso por la história. A culpa não é do povo, é da classe dominante. Tú eres un revolucionario en el buen sentido de la palabra, en el sentido de las ideas, y las ideas cambian. Pero esas ideas son ideas que están caducas porque se sabe perfectamente que la gente, es decir, por ejemplo los americanos, los canadienses, ellos fueron, no me gusta la palabra colonizar, pero fueron visitados, vamos a decir así, para no ser crueles, por los anglosajones, que tenían, por ejemplo, un anglosajón dice que todo está permitido menos lo que está prohibido. Llegaban aquí los españoles, todo está prohibido menos lo que está permitido. Vinieron dos culturas totalmente diferentes y formaron entonces, junto con colonizados, vamos a usar esa palabra, dos culturas totalmente diferentes. Sí. Nosotros somos producto de la gente que le gustan los toros, de la gente que celebra sus fiestas con crueldades contra los animales, con gente que no eran ningunos santos, ni la reina Isabel, esos son los que vinieron para nuestros pueblos, ¿no? Y aún para no, mi idea no son los toreros. No, los toreros son una cosa muy importante de una cultura cruel y horrible. Los no británicos tuvieron ventaja en su institucionalidad, no en calidad porque moralmente eran equivalentes. Ahora, yo creo, por ejemplo, cuando tú vas a ver un filme de Bang Bang de Far West, tú ves aquella gente que va en las carretas para el oeste. Pues bien, esta gente, aparentemente por la película, vai caçar indígenas, pero no es eso. Esta gente se mueve en función de una ley, o Homestead. Es la ley que declaraba quién fue al oeste y ser un cultivo y una casa y permanecer 5 años
pode marcar 120 acres. Então, Norte-América foi esse com base em milhões de pequenos proprietários, ociosos de sua propriedade, capazes de produzir tudo o que orgânica, que orgânicamente. solo foram para a cidade quando têm um emprego. Agora, a lei em Brasil, ley no se puede decir. la legislación la en Brasil, pseudo-ley. enquanto que la ley en Norteamérica era que el oeste era libre, la ley en Brasil era que nadie puede ser una propiedad por la posesión. Tem que ir a un cartório. Aún hoy en Brasil, el pionero que llega a la Amazônia encontra que la tierra já é de outro, porque alguém foi no cartório e obteve um título, um papel. Ou seja, uma sociedade organizada para multiplicar o latifúndio, como aqui. Qual é o resultado? Caracas vai para onde? Venezuela vai para onde? Vai para ter 90% de sua população de Maiquetia hasta aqui? Está sendo isto. E tem todo esta Amazônia imensa, aberta para a colonização. Pelo sistema de colonização é com o latifúndio. Agora já é difícil, mas vocês se abriram isto para a colonização, pelo menos colombianos queriam ter uma pequena propriedade aí e produzir alguma coisa. Mas de qualquer forma, o modo de organização, isso é uma sociedade capitalista próspera aí. E aqui é uma sociedade capitalista impróspera. Ahora, fíjate una cosa. Tú eres inmensamente brasilero. Tú me dices que cuando tienes que ir a las sesiones del Congreso para votar 2 veces al mes, a la semana, mejor dicho, perdón, te sientes que te vas de algo que tú amas, que es Río. Sí, claro. Tú eres, ¿cómo se dice? ¿Cómo llaman ustedes? Carioca, ¿no? Sí, sí. Tú eres carioca. Ahora, E tem que amar Rio. Vê esta coisa linda. Eu fui elegido por 2 milhões, senador, 2.874.000 eleitores. Eu sempre penso, se meus eleitores, um puser a mão na ombro do outro, hicieram uma cola, iria desde Brasília hasta, de Rio hasta Brasília, que são 1.200 quilômetros, ida e volta. Não é formidável. Sabe a quantidade de gente que me elegeu? Como não vou amar? ¿Y qué le ofrecías tú a ellos? Tú hiciste una campaña electoral. ¿A base de qué? ¿Cuál era tu lema electoral? Me apasiona a educação e outras causas. ¿Pero qué tipo de educación? Eu estou haciendo em Rio 1.000 escolas. Vamos a hablar de eso porque me dicen que tenemos que interrumpir un momento porque eso es lo más importante para todos nosotros, la educación. Vamos a hablar de eso en la última parte del programa que se está terminando desgraciadamente con el gran Darcy Ribeiro. Me estaba preguntando al profesor Ribeiro qué va a pasar en Brasil, está complicado, pero quiero preguntarle de la educación, que es la base de todo. Vamos a Brasil o a educação? A Brasil primeiro. ¿No se puede separar una cosa de otra? Sim, Brasil, primeiro. Há um presidente que não foi elegido, que surgiu junto com Collor. Não se elegia vice-presidente, salia na nómina conjuntamente. Mas é um homem bueno e para nós é um presidente para tu. Ele tinha que governar 20 meses. Nós outros queremos ajudá-lo para governar bem, para que o país suporte para tomar sua decisão. A decisão grande é o próximo presidente que vai ser elegido. ¿Crees tú que será un gobierno democrático el próximo? Será democrático, mas pode ser mais de centro, mais de direita, mais de esquerda. Isso vai depender. Provavelmente mais tendente ao centro-esquerda, porque o Brasil vive uma crise muito grande que não vai melhorar. Uma inflação de 30% ao mês é terrível. Um desemprego generalizado é terrível. Então, eu supongo que vai surgir aí um presidente com a predisposição de passar o país a limpo, de mudar a institucionalidade, de abrir a possibilidade de abrir Pero tú eres senador, tu partido es o partido de Brizola, PDT, es como, é candidato. Es como correspondiente a qué partido venezolano tú que conoces. El MAS é um MAS popular, porque é um partido social-democrático. Nós somos o partido representante da Internacional Socialista Europeia. Es decir, sería como el partido Felipe González, por ejemplo. Esto. Isso somos nosotros. ¿Y tú no viste lo que pasa en el mundo entero con los socialismos? Sim. ¿Tú viste lo que pasó con tu amigo Mitterrand? Sim, episodicamente está mal, mas a melhor coisa do mundo, a mais generosa é o socialismo, e felizmente, na política, há olas para a esquerda, olas para a direita. Entonces, ¿tú crees que puede volver el estalinismo? Estalinismo? Sim. Eu creio que não. Desejo mais que creio.
Quem podia imaginar que a Alemanha culta, bela, musical, isso era o nazismo? Está volviendo. Sim, quem podia imaginar? Está volviendo todo, está volviendo de una manera horrenda todos los fascismos y todos los nazismos. Por isso é que não vamos adivinhar. Ahora vamos un momentico con la educación porque no puedo perder tu idea sobre Eu la estou educación. fazendo 3 coisas em educação que são importantes. Criando 500 escolas para 1000 niños. ¿En qué parte del Brasil? Dentro de Rio de Janeiro. Ajá. Em Rio. São 500 escolas de dia completo. Porque toda a convicção nossa é de que não há que inventar a escola. Brasil inventou uma loucura que é a escola de 2 turnos, de 3 turnos, Esa de 4 es la locura turnos. nuestra también. Então, é loucura. Então, o niño que vem de uma família que não teve escolaridade, não tem possibilidade nenhuma de progressar. Claro. Então, a escola nossa é tão desonesta que ela funciona suponendo que o niño vai fazer exercício na casa. Portanto, que ele Pero tenha si uma no hay casa. casas, hay pobreza, no tiene dónde estar. Que ele tenha uma casa e tenha quem estude com ele, porque já estudou. 80% da população brasileira não foi à escola ou não estudou, não pode ajudar. E, de hecho, se condena os niños à delinquência. Não havendo uma escola, a escola é a calle, é a criminalidade. Isso é uma coisa gravíssima. ¿Cómo son esas 500 escuelas? ¿Cómo son? Pues tú aquel tiempo en televisión. É lindo. Linho entra às 7, 8 da manhã, se queda às 5 da tarde. Que bueno. Come 3 refeições aí. Assiste ginásio. E aí estuda. Uma maestra estuda os exercícios com ele. Então, ¿Qué estudia? Estuda toda a matéria da enseñanza primária. Agora vê, o que é lindo. Pero también es importante qué estudia y para qué estudia. ¿Para qué estudia? Porque se estudia para algo. Em essência, nós queremos ser um trabalhador e um cidadão. O fundamental é que ele saiba ler, escrever, contar. Quem sabe ler, escrever, contar, vai adelante. Pode tomar mais informação. ¿Sumar o restar? Quem não sabe... Pero sumar o restar. Sumar o restar. Sumar, restar, sim. Bueno. Sim. Agora, Multiplicar o que é importante para mim é que nessas escolas, 90% dos niños passam, progressam. E na escola comum, 30%. Aunque ella custa 3 vezes mais caro. Porque Ahora, si esa escuela, ese niño puede llegar hasta qué edad, ¿va? ¿De qué grado, de qué año de su vida a qué año de su vida? ¿Cuándo crees tú que un niño debe comenzar a los 7 anos, em Brasil. Muy tarde. Vou argumentar contigo. Eu, nessa escola, tenho uma escola para primeiro ano ao 5º ano. E depois, uma outra que é mais 5 anos, que é uma escola média. Media. Como eu estou tentando fazer. Brasil hace a simulação de que está dando 8 séries. Mas é mentira. Porque para a 8ª série só chegam 17%. Chega a classe média. O povo não chega à 8ª série. Agora, vê, eu estou de acordo que o pré-escolar, de los 4 a los 6, é útil. Es básico. Querida, não é básico. Sí, es básico. Não é por isso, porque é deseável. Mas em Brasil, se o Brasil for a colocar esses ninhos de 4 a 6, seriam 16 milhões de niños. 16 milhões. Ou seja, é impossível. Pero se podría tomar medidas como en China, controlar la natalidad. Não, isto é outro caminho. O educador o que pode fazer é, se eu tomo todos os niños de 7 anos, e eles dão escola de dia total, ele pode ser recuperado. Agora, um dia vão ter plata para ter pré-escolar também. Sim. Por agora, é preciso caçar o niño de 7 anos, pôr-lhe uma escola, dar-lhe comida, dar-lhe carinho, dar-lhe instrução para que ele progresse. Son 500. Ya eso São es un 500, hecho. Es eu un tenho hecho. 280 funcionando. Ya. E os outros estão sendo hechos. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando eso? Já estou com isso desde 2 anos e meio. ¿Ya has visto algún resultado? Se os ninhos em los CIEPs, nós chamamos Centros Integrados de Ensinança Pública, esses ninhos, 90% passam de ano. Em na outra escola, só 30%. Aunque essa escola seja muito mais cara, 3 vezes mais cara, ela é mais barata, não é porque o produto de ella... No es gratuita. É gratuita. É gratuita. É porque é o Estado que faz. Agora, vê, o importante, o mais difícil para mim é formar a maestra. As maestras estão saindo da classe média baixa. A classe média baixa não habla a norma culta. Quem não habla corretamente, não ensina corretamente. Correto. Então, eu estou agora utilizando muito a televisão, um satélite,
para hacer cursos de capacitación para la maestra, para Eso intentar es obligarlas buenísimo. a estudiar. ¿No tienen programas hechos para que nos los presten a nosotros? Sí, tenemos mucha cosa. Tenemos una revista, una especie de pequeña enciclopedia primaria para la maestra, que voy a mandar con una asignatura de... Por favor, mándanos, pues, me interesa muchísimo este programa. Estamos haciendo un esfuerzo ¿Tú no has bonito. estado en contacto con las nenas de educación de Illich, de Ivan Illich? Sí. Pero Illich es un hombre con poca fe. Tem mucha fe religiosa. Pero tú sabes por qué tiene poca fe, porque tú sabes por qué. Así que él no cree en el Estado, en la medicina, en la educación. Entonces, si tú crees en el Estado, el perfecto Estado educador es el cubano, ¿no? Sí, es bastante bueno. Entonces tendremos muchos fidelitos. Quizás, si no es malo. ¿Te parece? ¿Cómo que sé que nos queremos así? Sofía linda. Dime una cosa, ¿y todavía en el Brasil hay jóvenes que creen en la Revolución Cubana? No, casi no hay. También Cuba no hay. Cuba también está haciendo una autocrítica terrible, porque es claro que Cuba creó una dependencia con respecto al mundo soviético, que cuando el mundo soviético entró en crisis, ellos entraron también. El drama cubano hoy es eso. Tiene la bodega llena de azúcar, que el azúcar los russos deben comprar para pagar con petróleo. Pero los russos no tienen plata, no comen más azúcar, no comen más nada. Entonces, la bodega está llena. Va a llegar la nueva cosecha. Me voy a robar un minuto. Tú dijiste en una conferencia que es muy interesante que vinieran la gente que están exilados del régimen soviético a enseñarnos cosas. Pero tú no crees que genéticamente ellos ya están dañados. ¿Cómo? ¿Dañados cómo? Yo vi en una entrevista. Sí, es verdad. Pero, debo decir, yo ya contraté 15 sábios soviéticos. Me gustaría contratar 150. O sea, hay una oferta, así como las universidades de Brasil. Sí. Las universidades de Brasil actual dependeram de una importación de maestros franceses y norteamericanos. Hoy lo que se ofrece a $2.200 por mes. Sí. Soviéticos, de un nivel muy alto. El nivel científico de ellos es altísimo. Por ejemplo, en ciencia espacial estaba adelante los norteamericanos. Entonces se puede tomar la gente que conoce ingeniería genética, o física, los nuevos materiales, química, la más fina. O sea, se puede tomar esa gente que no tiene nada de ideológico. Son científicos que viven para estudiar, viven para hacer sus experiencias y quieren venir a América Latina y a Brasil. Si América Latina pudiera traer muchos equipos de eso, yo busco siempre equipos de... Mira, mi querido y muy admirado Darcy, ya ustedes en el Brasil tuvieron suficientes nazis para que ahora nos vengan a traer a los comunistas. Pero los nazis, esos no son comunistas. Se parecen. Querida, no, son científicos que saben matemáticas. Los científicos alemanes, en nombre de la ciencia, mataron 6 millones de personas. Pero los nazistas vinieron para acá enquanto nazistas, enquanto políticos. Así como un francés pode venir para cá. Eu me gostaria de trazer científicos franceses, mas não é uma oferta. A Latinoamérica necessita vitalmente, para sobreviver, dominar a ciência. Então, essa gente não vem aqui com nenhum sentido ideológico, essa gente vem, sabe genética. Por exemplo, de genética saben mucho, yo sí sé que saben de genética para exterminarlos. No, querida, no sea bandida, no hay nada de eso. Mi Son querido científicos Darcy, muchas gracias, que vienen ahí. porque sé que eso es un encuentro tan amistoso, tan respetuoso, de una amiga y para querida. nosotros realmente muy honrados nos sentimos en Venevisión de tener a un sabio, un hombre que piensa, que quiere su país, que puede estar errado, que puede estar en lo cierto, pero que es un hombre absolutamente honesto con sus ideas y con su trabajo. Eso es lo que más se puede decir de un gran científico, de un gran historiador y de un gran latinoamericano como es Darcy Ribeiro. Gracias, amanecerá y veremos.